Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. E tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus, mensagens de graça, mensagens de instrução, mensagens de encorajamento, de consolo, de conforto. A nossa mensagem de hoje tem como título A Verdadeira Segurança. Temos visto nas pesquisas que procuram saber quais são os grandes anseios do povo, que segurança é um dos itens mais mencionados. Os especialistas em comportamento humano, de fato, dizem que segurança é uma das maiores necessidades humanas. O homem, ele entra em crise quando não se sente seguro. Então, a busca por segurança é uma constante no comportamento humano. Mas qual é a verdadeira segurança? É uma pergunta. E Miqueias aqui, ele nos informa, ele nos ensina que a verdadeira segurança para o ser humano está em ser guiado e guardado por Deus. Vamos ler a passagem de Miqueias, capítulo 2, versículos 1 a 13, para que vocês possam entender o que nós estamos querendo dizer. Que aflição espera vocês que ficam acordados à noite, fazendo planos perversos? Levantam-se ao amanhecer para realizá-los, só porque têm poder para isso. Quando desejam um terreno, encontram um modo de se apropriar dele. Quando querem a casa de alguém, tomam-na por meio de violência. Oprimem um homem para que lhes entregue a sua propriedade e deixam a família dele sem herança. Portanto, assim diz o Senhor: eu retribuirei sua maldade com maldade. Não conseguirão livrar o pescoço do laço. Não andarão mais com arrogância, pois será um tempo de calamidade. Naquele dia seus inimigos zombarão de vocês e entoarão canções de lamento a seu respeito. Estamos acabados, totalmente arruinados. Deus confiscou a nossa terra, ele a tomou de nós. Entregou nossos campos àqueles que nos levaram cativos. Então outros estabelecerão suas divisas e o povo do Senhor será ignorado na hora de repartir a terra. Não diga uma coisa dessas, o povo responde. Não profetize dessa maneira, essa desgraça jamais nos acontecerá. Acaso deve falar desse modo, ó povo de Israel? O Espírito do Senhor terá paciência com essa conduta? Se fizesse o que é certo, minhas palavras lhe trariam consolo. Até agora, porém, meu povo se rebela contra mim como se fosse um inimigo. Roubam a túnica daqueles que confiaram em vocês e os deixam aos farrapos como quem volta da batalha. Expulsaram mulheres de seus lares confortáveis e tomaram para sempre de seus filhos tudo que Deus lhes deu. Levantem-se, vão embora. Essa não é mais sua terra nem seu lar, pois vocês a encheram de pecado e a arruinaram por completo. Se um profeta que vive a mentir lhes dissesse: proclamarei para vocês as alegrias do vinho e da bebida forte, de um profeta assim, vocês se alegrariam. Algum dia, ó Israel, reunirei os que restaram. Juntarei vocês novamente como ovelhas no curral, como rebanho em seu pasto. Sim, sua terra voltará a se encher do ruído das multidões. Seu líder abrirá o caminho e os conduzirá para fora do exílio, pelas portas das cidades inimigas, de volta para sua terra. Seu rei os conduzirá, o próprio Senhor os guiará. Nos capítulos 29, 30, 31,
do livro de 2 Crônicas, o historiador de Israel, dos reis de Israel, ele faz muitos elogios a Ezequias, o rei que governava na época em que Miqueias foi profeta, porque Ezequias tinha feito uma reforma religiosa, tinha reaberto o templo, tinha purificado o templo, tinha restaurado o culto, tinha celebrado a Páscoa, tinha abolido a idolatria. Então, voltou aquela religião de fachada, de ritualismo e de aparente santidade que várias vezes ressurge na vida do povo de Israel. E então o povo aparentemente se sentia seguro. Mas a verdadeira segurança não está numa religião de fachada, de ritualismos, de aparente santidade. A reforma religiosa de Ezequias tinha feito grandes progressos, mas tinha só trabalhado na superfície, no lado externo do ser humano, porque, infelizmente, a injustiça social não tinha sido eliminada. Veja só o que Miqueias diz no capítulo 6, versículos 6 a 8, diz assim: que podemos apresentar ao Senhor? Devemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dele com oferta de bezerros de um ano? Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e 10.000 rios de azeite? Devemos sacrificar nossos filhos mais velhos para pagar por nossos pecados? Então, isso é o que aquela religião restaurada, reformada por Ezequias, providenciava. Mas Miqueias rebate dizendo: ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você, que pratique a justiça, que ame a misericórdia, que ande humildemente com o seu Deus. Então, era isso que Deus esperava do seu povo, que praticasse a justiça, que amasse a misericórdia, que andasse humildemente diante de Deus. Nos versículos 1 a 4 do capítulo 7, é o capítulo seguinte aqui, Miqueias diz, ele lamenta: pobre de mim, sinto-me como quem apanha frutas depois da colheita e nada encontra para comer. Não há um cacho de uva sequer, nem um único figo novo para saciar minha fome. Os fiéis desapareceram, não resta uma só pessoa honesta na terra. São todos assassinos que preparam armadilhas até para os próprios irmãos. Suas mãos são hábeis para fazer o mal. Governantes e juízes exigem subornos. Os mais influentes conseguem o que querem e tramam juntos para perverter a justiça. Até o melhor deles é como um espinheiro, e o mais honesto é perigoso como uma cerca de espinhos. Que coisa triste, né? Eram religiosos, profundamente religiosos, o templo estava funcionando a todo vapor, os sacerdotes estavam lá, os profetas também estavam profetizando, mas, como diz aqui no versículo 6 e 11 do capítulo 2, eles queriam profetas que lhe dissessem amenidades. Diz assim: não diga uma coisa dessas, o povo responde. Não profetize dessa maneira, essa desgraça jamais nos acontecerá. E no versículo 11, Miqueias diz: se um profeta que vive a mentir lhes dissesse: proclamarei para vocês as alegrias do vinho e da bebida forte, de um profeta sim, vocês se alegrariam. Eles abominavam a profecia de Miqueias, eles se aborreciam e se indignaram com a profecia de Miqueias, porque ele não falava coisas agradáveis. Pelo contrário, ele condenava o pecado e a injustiça social. Então,
a verdadeira segurança não está nessa religião de fachada, de ritualismo, de aparente santidade. Mas, durante o reinado de Ezequias, houve muita prosperidade econômica, muita riqueza. Mas aprendemos com Miqueias que a verdadeira segurança também não está na prosperidade econômica. Versículos 10 a 15 do capítulo 6 dizem assim, os ricos que direi sobre as casas dos perversos, cheias de tesouros obtidos pelo engano? E quanto à prática repulsiva de calcular cereais com medidas falsas, como posso aceitar seus comerciantes que usam balanças e pesos desonestos? Agora sim, os ricos entre vocês se enriqueceram por meio de extorsão e violência. Seus habitantes estão acostumados a mentir. Sua língua não consegue mais dizer a verdade. E aí vem a profecia condenatória. Por isso eu a farei sofrer. Em ruínas a deixarei por causa dos seus pecados. Você comerá, mas nunca se saciará. Continuará a sentir as dores de fome. E embora tente economizar alguma coisa, no fim nada lhe sobrará. O pouco que você ajuntar, darei àqueles que a conquistarem. Você semeará plantações, mas não as colherá. Espremerá azeitonas, mas não terá óleo suficiente para se ungir. Pisará uvas, mas não obterá suco para fazer vinho. A verdadeira segurança não está na prosperidade econômica. A cidade de Jerusalém tinha crescido muito, nela surgiu essa nova classe, né, de ricos, e esses ricos oprimiam os pobres, por isso Deus condenava essa prosperidade. Veja só o que diz no capítulo 2, que nós lemos como base da nossa mensagem, que a aflição espera vocês que ficam acordados à noite fazendo planos perversos. Levantam-se ao amanhecer para realizá-los, só porque têm poder para isso. Quando desejam um terreno, encontram um modo de se apropriar dele. Quando querem a casa de alguém, tomam-na por meio da violência. Oprimem um homem para que lhes entregue sua propriedade e deixam a sua família sem herança. E lá, mais na frente, diz assim, roubam uma túnica daqueles que confiaram em vocês e os deixam aos farrapos como quem volta da batalha. Expulsaram mulheres de seus lares confortáveis e tomaram para sempre de seus filhos tudo que Deus lhes deu. Que tristeza, né? Mas Deus diz mais ainda para eles que a terra que eles tomaram, as riquezas que eles amealharam, infelizmente eles não irão gozar delas. Deus confiscou a nossa terra, diz o profeta Miqueias. Ele a tomou de nós. E lá no versículo 10 ele diz, levantem-se, vão embora. Esta não é mais a sua terra, nem seu lar, pois vocês a encheram de pecado e a arruinaram por completo. Mas a palavra de Miqueias é também uma palavra de esperança, não só de condenação, porque no último trecho do capítulo 2, Miqueias diz que a verdadeira segurança existe e está em pertencer ao rebanho do bom pastor. No versículo 12 ele diz assim, algum dia, ó Israel, reunirei os que restaram. Uma mensagem de esperança, né? Juntarei vocês novamente, como ovelhas no curral, como rebanho em seu pasto. O bom pastor nos mantém em segurança porque nos alimenta e nos guarda. Somos como ovelhas no curral guardadas e como rebanho em seu pasto alimentadas. No versículo 13 ele diz assim, seu líder abrirá o caminho e os conduzirá para fora do exílio pelas portas das cidades inimigas de volta para a sua terra.
Então, o bom pastor, que é Jesus, ele vai à nossa frente para nos guiar, para nos conduzir, para mostrar o caminho, para abrir as portas e para nos colocar em liberdade. E no versículo 13 também, ele diz assim: seu rei os conduzirá, o próprio Senhor os guiará. No final do versículo 13. Mas no capítulo 5, quando Miqueias fala do Messias que virá, que é Jesus, ele fala assim no versículo 4, no capítulo 5, e também no versículo 5, ele se levantará para conduzir seu rebanho com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor seu Deus. Então seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo e será fonte de paz. O bom pastor, Jesus, nos conduz em paz. E no capítulo 7, nos últimos versículos da profecia de Miqueias, versículo 18 a 20, Miqueias diz que o bom pastor nos ama e nos perdoa. Diz ele: que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados dos que te pertencem? Não permanecerás irados com teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sobre teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Tu nos mostrarás tua fidelidade e teu amor, como prometeste há muito tempo. Que segurança maior há de saber que somos perdoados e amados, que os nossos pecados, nossas iniquidades, nossos erros foram todos lançados nas profundezas do mar. Gostaríamos de encerrar nossa mensagem lendo para vocês o capítulo 10, versículos 1 a 16 do Evangelho de João, em que Jesus se apresenta como bom pastor. Então, João 10, de 1 a 16, diz assim: eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Vamos ler novamente esse versículo. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus dizer essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu conheço e eu o conheço. Eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz
e haverá um só rebanho e um só pastor. Que você, meu amigo, possa ser uma ovelha desse rebanho, que você possa ser uma ovelha desse pastor, que é Jesus. Amém.